Olá, meus amigos do canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Beleza com vocês? As manifestações de ontem, 7 de setembro, foram as maiores manifestações da história do Brasil. Milhões de pessoas nas ruas, verde e amarelo. O presidente Bolsonaro foi às manifestações de ontem, 7 de setembro, como havia anunciado que iria, e falou para milhões de brasileiros, tanto na Esplanada dos Ministérios, quanto na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu destaquei algumas frases do pronunciamento do presidente feito nas Esplanadas dos Ministérios em Brasília, diante daquele mar de gente. E temos notícias de que as esplanadas dos ministérios estão cheias, tem pelo menos 100 mil pessoas que não vão arredar pé até que alguma coisa seja feita para conter o totalitarismo da corte da Praça dos Três Poderes. Neste vídeo eu trago algumas frases do nosso presidente Bolsonaro em seu pronunciamento lá nas Esplanadas dos Ministérios. Ele disse: não mais aceitaremos que qualquer autoridade passe por cima da Constituição Federal. Não vamos aceitar que tomem qualquer medida fora dela. Não vamos aceitar que uma pessoa da corte maior do país, na Praça dos Três Poderes, continue barbarizando a população e efetuando prisões políticas. Eu parafraseei essas palavras do presidente Bolsonaro, porque foi assim que ele disse. Depois ele disse: o presidente do STF, nós sabemos que é Luiz Fux, enquadre os seus, com esse poder sofrerá o que nós não queremos. Mandou um recado direcionado ao presidente do STF. E depois Bolsonaro disse: o STF perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. O povo aqui é quem diz para onde o Brasil deve ir. E ainda disse também: não queremos ruptura, não queremos briga com poder nenhum. Não podemos admitir que uma pessoa furte a nossa democracia e coloque em risco a nossa liberdade. E se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, o carrasco da liberdade. A partir de hoje, disse o presidente, uma nova história começa a ser escrita em nosso país. Considerando que o nosso presidente falou isto, acredito que ele tem em mente, sabe exatamente os passos que irá dar à medida que as coisas forem acontecendo. E diante a resposta dos ministros do STF, à medida que as decisões forem saindo ali da corte da Praça dos Três Poderes, o presidente Bolsonaro já sabe os passos que irá dar. E o presidente também disse: é um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes, inclusive eu, presidente da República. Meus amigos, eu acredito que esta noite não deve ter sido fácil para o presidente Bolsonaro. Imagine o tanto de pessoas ligando para o presidente, algumas perguntando como está, querendo saber como ele está, outras para dizer
o tamanho da sua preocupação. E ontem mesmo, em plena, durante as manifestações do país, Alexandre de Moraes mandou interrogar o ex-secretário do Donald Trump, que estava aqui no Brasil. Acho que é o criador da rede social Getter. Então, acho que ele foi levado para prestar depoimento na Polícia Federal. E lá na Polícia Federal mesmo, ele ouviu dos agentes da PF que aquela condução era uma condução fora da Constituição Federal, que a Constituição Federal não permite aquele tipo de coisa, fazer aquilo com ele. Foram essas informações que o ex-secretário, não me recordo o nome dele agora, me foge, mas ele, quando chegou nos Estados Unidos, já comunicou, já espalhou nos Estados Unidos que o Alexandre de Moraes estava agindo aqui fora da Constituição Federal, com base naquilo que ele ouviu dos próprios agentes da Polícia Federal. Acredito que ontem mesmo muita gente ligou para o presidente Bolsonaro à noite, durante a noite, dizendo: olha, presidente, estou muito preocupado com o que possa acontecer. Outras certamente ligaram para perguntar: e aí, presidente, o que vai ser agora? O que o senhor vai fazer? Quais são os caminhos? Uma coisa é certa, meus amigos, a manifestação em Brasília foi a maior manifestação da história de Brasília. A imprensa da mentira, do engano, consegue fraudar, meus amigos, ela frauda até mesmo os números de manifestantes e cujas imagens estão diante dos olhos de todo mundo. As imagens estão ali postas, todos estão vendo. E a imprensa do engano frauda estes números, essas imagens. Imagina, meus amigos, imagine você os números de pesquisas eleitorais. Né? Imagine as pesquisas eleitorais. Se consegue fraudar aquilo que está diante dos olhos, assim, patente ali, que dirá pesquisas eleitorais, votos às urnas eletrônicas, né, pelo sistema eleitoral. Imagine aquilo que não se vê. Se é fraudado aquilo que se vê, imagine aquilo que não se vê, inclusive o dinheiro público. A mesma imprensa, essa imprensa da mentira e do engano, frauda os números, as imagens das manifestações e leva para o exterior o resultado da sua fraude. Vamos lá fora do Brasil, as mentiras, graças a Deus, que tem muitos jornalistas fora do Brasil e pessoas no exterior que nem jornalistas são, nem da área da imprensa são, mas ali nas suas redes sociais desmentem as mentiras, as fraudes da imprensa brasileira que leva para o exterior as suas fraudes quanto às manifestações e quanto ao governo do presidente Bolsonaro. A imprensa esquerdista, meus amigos, frauda as manifestações com as imagens, como eu disse, das multidões diante dos seus olhos. E aí fica a pergunta: que credibilidade essa imprensa tem? A não ser os desavisados Brasil afora, até mesmo aqueles que são esquerdistas por consciência e dão ouvidos e acreditam nas mentiras da imprensa esquerdista. Além de fraudar as manifestações, chamam de antidemocráticas. Quem viu o jornal, né, o JN, o JN ontem se prestou a dizer que o verde e amarelo foi usado
foi usado, olha só, foi usado para fazer manifestações antidemocráticas. Olha o absurdo. Foi um show de mentiras. Eu não assisti, mas vi apenas recortes de vídeos na internet. Como pode ser antidemocráticas as manifestações se não aconteceu nenhum caso de violência? Não teve briga, não teve baderna. Aí fica a pergunta aqui, né? Existem manifestações antidemocráticas sem um caso de violência? Alguém já viu caso de violência nas manifestações Brasília, São Paulo e as demais capitais e cidades que os brasileiros se manifestaram? Os congressistas que se nutrem do esgoto da política em seus gabinetes luxuosos não viram como não veem as multidões, aos milhões gritando por liberdade. Eles não veem. Nunca houve no Brasil um presidente no exercício do seu mandato que reunisse tanta gente. Portanto, esse é um recado muito claro. O dono da democracia é o povo. O dono da democracia não é o STF, os ministros do STF. O dono da democracia não é o Congresso. O dono da democracia não é o presidente Bolsonaro. E o próprio presidente Bolsonaro diz que não é ele. Democracia é o povo, o poder emana do povo. E a democracia é verdadeiramente o povo. Depois das manifestações da Avenida Paulista, os ministros da Corte da Praça dos Três Poderes se reuniram. Ali o que pode se esperar, meus amigos? O que pode se esperar daquela reunião? O que vocês acham que eles decidiram ali? Se não, mais trama para produzir provas contra o presidente Bolsonaro. Infelizmente, meus amigos, eu acredito que eles vão avançar nas suas loucuras que dizem ser defesa da democracia. O presidente do STF, Luiz Fux, vai falar hoje. Ele vai falar coisas contra o presidente Bolsonaro. Ministros do STF não reconhecem que estão errados, agindo fora da Constituição Federal, coisa que eles prometeram defender. Eles prometeram defender a democracia. Eles dizem que estão defendendo, né? No discurso deles, nós estamos defendendo a democracia. Só que eles estão defendendo a democracia mandando prender pessoas inocentes. O presidente Bolsonaro não agiu fora da Constituição Federal em momento algum. Na esplanada dos ministérios, em seu pronunciamento, ele não agiu fora da Constituição Federal, agiu exatamente e estritamente dentro dela. E digo mais, meus amigos, não foi o presidente que causou a ruptura. Ontem, o presidente apenas declarou. A ruptura entre os poderes não foi causada pelo presidente, foi causada pelos ministros do STF. Os ministros do STF, os representantes supremos da esquerda brasileira, nunca aceitaram o governo do presidente Bolsonaro, mas quase 150 ações do STF contra o presidente Bolsonaro não deixam o presidente governar. Passaram a prender pessoas inocentes porque criticam o STF e apoiam o presidente Bolsonaro. Então eles criaram essa ruptura e o presidente apenas declarou ontem, e ficou claro no pronunciamento do presidente Bolsonaro. Não há mais volta, meus amigos, não existe volta. Vamos aguardar o que vai acontecer de agora em diante. Vou fazer mais vídeos falando dos possíveis cenários, e à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo aqui a minha opinião, a minha análise para vocês, meus amigos. Não há mais volta, né? Os partidos políticos e os políticos estão assustados. Parece que o pessoal do STF não está, não. Os ministros lá da corte não estão assustados. Mas o que me parece, o que eu vejo, é que
Uma boa parte dos políticos e alguns partidos políticos estão assustados com tanta gente nas ruas. Tem político que está assustadíssimo. Então vamos ver quais deles vão ter coragem para falar de impeachment do presidente Bolsonaro. Meus amigos, espalhe este vídeo aí nas suas redes sociais. Se inscreve, confere aí se a sua inscrição está em dia, verifica o sininho, deixa ele marcado aí na opção. O sininho aí tem uma opção que é todas, né? Todas as notificações, então deixa marcado aí. Deixa também o seu comentário. Deixa aquele comentário de apoio moral, né, e o seu like para ajudar aqui o canal. É muito importante a sua interação para o crescimento do canal. Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe você, a sua família, o nosso presidente Bolsonaro, e Deus dê sabedoria para tomar as decisões segundo a vontade de Deus, neste momento histórico da história do nosso país. Queremos liberdade, estamos buscando esta liberdade. Brasileiros, população de bem do país estavam ontem nas ruas, não era para fazer baderna, como não houve antidemocracia nenhuma. Apenas o Brasil verde e amarelo gritando por liberdade. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.